Olha, não é difícil gostar desse último episódio de Ahsoka, já que ele entrega muita coisa emocionante que toca fundo no coração do fã de Star Wars, enquanto resolve algumas das principais tramas da temporada de um jeito satisfatório, coerente, mesmo que não tão surpreendente assim. No seu melhor, eu acho que a série Ahsoka preenche uma brecha muito oportuna na história da saga, que o Filoni enxerga e explora da forma mais carinhosa possível, né? Com uma reverência e um cuidado que talvez tenha faltado em algumas das obras mais importantes que saíram das mãos da Disney, ou dos cofres, na verdade. Mas existem algumas decisões que impedem esse final de alcançar um senso de resolução definitivo, ou pelo menos um pouco mais claro, mais transparente e justo com algumas partes dessa série que exigiram o nosso investimento, né? E não chegaram a recompensar esse investimento aqui e agora. Não é um final perfeito, mas ele pode ser um final que vai do bom ao ótimo, dependendo do peso que você der para essas questões que eu vou comentar. Vamos então discutir o episódio e a série em geral com spoilers, então assiste lá e depois volta pra cá. E eu já agradeço demais a espera de vocês aí pro vídeo sair, né? Já que eu tava longe da minha própria galáxia aqui, mas assim como o Ezra, tô em casa. De cara dá pra sentir a direção do Rick Famuyiwa, um dos diretores mais habilidosos a trabalhar na série de Star Wars, né? Sempre entregando sequências bem conduzidas no Mandaloriano, inclusive contornando algumas dificuldades habituais dessas séries, né? Basicamente a limitação do volume, o estúdio de LED da Disney, que parece ser uma bênção na mão de alguns e uma maldição na mão de outros, né? Nem todo mundo sabe usar direito. Pensando nisso, a ação desse finale é dinâmica, é envolvente, ela percorre um caminho amplo geograficamente, né, como na sequência em que os Jedi se aproximam da nave montados nos lobos espaciais aí, enquanto desviam de saraivadas de lasers. Sei lá, a maior parte das cenas não parece contida num aquário digital, né, impedindo os personagens de sair dessa bolha e de expandir mesmo os limites do espaço de tela. Além disso, visualmente esse episódio é um episódio de proporções grandiosas. É a escala do Star Destroyer contrastando com os minúsculos heróis e ampliando a dificuldade do salto que eles precisam fazer. É a figura do Baylan no topo de uma estátua majestosa dos Argonath. E relaxa que eu já falo mais disso. Enfim, eu realmente acho que o Rick é um ótimo executor das ideias por trás dessas séries de Star Wars, sendo capaz de representar visualmente bem o que está no roteiro, né? E mantendo também um ritmo equilibrado e controlado que alterna bem entre as cenas de diálogo e a ação desenfreada que faz parte disso tudo. Por exemplo, a cena do Ezra construindo seu sabre de luz poderia passar voando numa, sei lá, uma espécie de obrigatoriedade automática, né? Mas o Rick desenvolve sem pressa esse diálogo entre o Huyang e o ex-aprendiz do Kanan Jarrus, aproveitando esse momento para homenagear o espírito do antigo Jedi, né? Mostrando a semelhança entre ele e o Ezra na escolha do mesmo emissor ali do novo sabre de luz dele, e talvez até sinalizando que assim como o Kanan treinou o Ezra pode vir a treinar o Jacen, o filho do Kanan, que também parece ser um pouco mais tímido ou introvertido, né, como o pai. E é claro que isso não está explicitamente na cena, mas parece ser a conclusão lógica pensando em onde o Ezra termina no final, encontrando a Hera e o Chopper numa cena emocionante, mesmo que um pouco abrupta. Já a Sabine tem uma resolução com a Ahsoka que parte da mudança que a própria Ahsoka sofreu ao longo da temporada, né? Abraçando de novo o fato de que ela é a manifestação viva do legado do Anakin Skywalker e não do legado do Darth Vader. Por pior que tenha sido sua passagem pela galáxia, o Vader não existe mais, né? Ele se foi completamente. Já o Anakin retornou de vez e é com essa pessoa, com essa entidade, né, que a Ahsoka agora se comunica e aprende e representa. E eu acho isso lindo, cara, que o Filoni tenha enxergado que exista uma lacuna nessa história, né? Que não bastava só derrotar o vilão, mas também era preciso resgatar o herói, né? Limpar sua imagem, eternizar suas melhores características. E eu acho que isso era um território ainda inexplorado na saga, né? Mesmo com tanto conteúdo que a Disney produziu aí desde que tomou as rédeas da franquia. E essa vontade de entronizar o Anakin dentro do universo de Star Wars, aos olhos dos próprios personagens, eu acho que ganha ainda mais força quando a gente pensa em tudo mais que envolve essa ideia, né? A intenção de trazer o Hayden Christensen de volta e dar para ele um espaço justo, um roteiro focado e uma direção acolhedora aí para ele se expressar, né? E ser abraçado de novo pela comunidade. E fazendo isso, Ahsoka redime um dos maiores pecados da trilogia sequel, na minha opinião, né? Que era o de romper com a grande história da saga Star Wars, que sempre foi a história do Anakin Skywalker, né? De certa forma, eu acho que eles aproveitam um pouco do legado do Vader,
que é o grande ídolo do Kylo Ren, mas a redenção dele, quando ele volta a ser o Ben Solo, nunca passa pelo reconhecimento da bondade, da sabedoria que existiam no Anakin, coisa que a Ahsoka faz aqui maravilhosamente. Agora, com relação a Sabine, eu fico feliz que a Ahsoka reconheça que as atitudes que ela tomou ao longo da temporada seriam tomadas de qualquer forma, né? Ela diz que vai apoiar sim a sua aprendiz, independente das escolhas complexas que ela tenha tomado, e isso é uma coisa que os Jedi nunca fizeram com o Anakin, né? O que acabou distanciando ele da Ordem e levou a tudo que levou depois. Sendo uma mestre presente, acolhedora, a Ahsoka cria uma união muito mais forte que permite com que o grupo lute de forma bem unida nesse final. E é legal demais ver esses 3 Jedi combinando ataques, coordenando formas de engajar os inimigos e, no geral, né, trazendo as porradinhas de sabre de luz que a gente tanto gosta de ver. Aliás, um parêntese aqui, né? Eu vejo muita gente criticando a coreografia porque ela é meio lenta e tudo mais. Cara, eu cheguei à conclusão de que não existe jeito perfeito de fazer luta de sabre de luz. Na trilogia clássica, as cenas eram dramaticamente excelentes, mesmo que a coreografia fosse meio básica demais, né? Meio primitiva. Já nos prequels teve um momento onde todo mundo reclamava que as lutas pareciam teatrais demais, como se os personagens estivessem dançando e girando o sabre só pra fazer as luzinhas legais balançarem. E aí nos episódios 7, 8, 9, a cinematografia é maravilhosa, mas os atores claramente não mandam tão bem assim nos movimentos, né? O ponto é, sempre vai ter um defeito e eu simplesmente resolvi aceitar isso. Em Ahsoka, dá pra sentir que a Rosário não tem a mesma agilidade que os seus colegas de elenco mais jovens, mas sei lá, cara, é simplesmente muito legal ver a Ahsoka em duelos live action, né? Então eu deixo passar tranquilo um ou outro plano onde ela precisa girar o sabre mais devagar. Agora, vamos falar do momento em que a Sabine finalmente consegue usar a força numa escolha polêmica que eu sei que vai dividir muita gente. No meu caso, eu gostava da ideia de o sabre de luz ser só mais um arsenal no seu combate mandaloriano, né? Sem que ela precisasse virar usuária da força. Só que, sei lá, cara, a cena acabou sendo emocionante mesmo que eu ainda estivesse em cima do muro com essa decisão, né? Eu entendo que isso seja algo meio batido e o momento é previsível, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Mas a Sabine é uma personagem tão legal e eu gostei tanto da Natasha Liu Bordizzo no papel que eu simplesmente apoio essa transição dela de Mandaloriana para Jedi. É uma coisa que até pode não ser novidade para Star Wars, mas é novidade para Sabine. Eu acho que abre novos caminhos para a personagem, então eu tô dentro. Embora eu entenda que talvez a temporada dê muita ênfase nessa trama dela, principalmente no começo, e aí o fim da série não é tanto sobre isso, não é sobre ela, né? É mais sobre o grupo e o lance do Anakin mesmo. Então, sendo que os primeiros episódios pareciam até mais uma série da Sabine do que de qualquer outro personagem. Na real, eu acho que a Disney vacila um pouco no jeito como tá nomeando essas séries, né? Já que muitas que dizem ser sobre tal personagem acabam sendo sobre outro, e aqui eu realmente sinto que essa temporada é muito mais um Rebels temporada 5 do que a Ahsoka temporada 1. Mas deixa eu falar de algo que eu curti em partes, porque eu acho muito bacana, né, que a série tenha se sentido à vontade para trazer alguns elementos mais exagerados das animações. E nesse episódio aqui, basicamente, os Night Troopers, né, Stormtroopers zumbis que revivem e atacam os personagens sem parar. E a ideia é muito legal, cara. Ela se encaixa de boa no tom mais fantasioso que as obras do Filoni costumam usar. E na maior parte do tempo, a sequência consegue criar um senso de pânico moderado, suficientemente divertido. O que eu sinto falta? De uma direção ainda mais assumidamente camp, estilizada, né? Cafona, no melhor dos sentidos. E aí, por mais que eu tenha elogiado outros aspectos da direção do Rick, aqui a minha alma cinéfila, cara, anseia pelas câmeras tortas e os travelings do Sam Raimi nos seus Evil Deads, né? Ou mesmo nos filmes do Homem-Aranha e Doutor Estranho 2, que ele também dirigiu. Sei lá, algo mais Brian De Palma, mais George Romero mesmo, exagerado, intenso, já que Stormtroopers ressuscitando em corpos desmortos é um conceito que renderia sequências muito mais insanas na mão de outros caras. Mas lembrando que Star Wars, com algumas exceções, não costuma inovar muito no estilo de direção,
eu aceito essa narrativa mais normalzinha, de boa. O que realmente prejudica o final, na minha opinião, é o tratamento dado aos personagens Baylan e Shin. Semana a semana esses dois foram crescendo e conquistando o público com uma promessa de propósito que simplesmente não se concretiza nesse final. Eles têm segundos de tela e por mais que dê para perceber que a Shin vai buscar se aliar aos saqueadores vermelhinhos ali, enquanto o Baylan encontra as estátuas do pai e do filho de mortes, né, deidades conectadas à força nas animações, eu acho pouco. Eu sinto falta de uma pista mais clara dos objetivos desses personagens e se a gente soubesse algo mais concreto, eu acho que a gente ficaria até mais interessado pelo que vem pela frente. Falta uma recompensa imediata para o nosso investimento no Baylan e na Shin, ainda mais pela perda infeliz aí do Ray Stevenson, né, que nunca vai poder concluir o trabalho excelente que ele começou aqui. Se Ahsoka fosse uma série de antigamente, né, que voltasse ano que vem ou daqui 3 meses para mais 8 episódios, isso até seria contornável, né? Mas não existe previsão alguma de quando a série vai continuar essa história, então eu acho isso um problema bem incômodo mesmo. Até no lance do Almirante Thrawn, né? Não custava dar uma pista do que tem dentro daquelas caixas que ele carregou para levar na viagem. Por mais que o Thrawn tenha marcado presença e tenha sido bem interpretado, nessa temporada aqui e com esse roteiro, eu sinto que qualquer general imperial teria tomado as mesmas decisões e saído dali também, né? Então, eu não acho que eles tenham vendido bem o nível absurdo de intelecto do personagem, pelo menos por enquanto. Agora, o quanto isso pesa na qualidade da série vai variar de pessoa para pessoa, de fã para fã, né? Para mim, Ahsoka é uma ótima série Star Wars que nunca se torna excepcional. Não chega a ser espetacular, não chega a ser ousada, nem genial, mas é uma série excelente em ser o que muita coisa de Star Wars é, né? Um pequeno fragmento de expansão da nossa imaginação. Star Wars consegue empolgar lá no começo, não com movimentos de câmera absurdos, ou com diálogos excepcionais, ou mensagens complexas de análise social. Existe espaço para isso, como a gente viu em outras produções recentes, ou momentos bem específicos dos filmes clássicos, mas Star Wars conquista pela simplicidade, pelo som de um recém-construído sabre de luz ligando, por um Ezra respondendo no comunicador de um Stormtrooper com uma voz mais adulta, como ele fez tantas vezes em Rebels, por um combo de luta empolgante ou pela coreografia da Diana Lee no Santo, né, a filhada de ninguém menos que Bruce Lee, pela trilha sonora inspirada do Kevin Kiner, tão semelhante quanto distante do trabalho emblemático do John Williams na franquia, por uma lição de moral até simplista, mas não menos honesta, não menos verdadeira. Há 46 anos, Star Wars emocionou a gente com um plano estático de um fazendeiro olhando para o horizonte, e agora, de novo, a gente se emociona com o horizonte também, mas observado por uma das personagens mais incríveis e complexas da saga e a figura redimida que se torna o objeto do seu olhar. Anakin Skywalker, o escolhido, finalmente contemplando em paz o seu legado. Mas o que você achou desse final e da série em si, né? Comenta embaixo, vamos continuar discutindo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.